onde a gente volta lá no Ori, né? Muitas das vezes o Ori está te mostrando um lugar para você e você teimoso, querendo arrumar um lugar que você se adeque, Sim, mas por que disso? e aí você vai e se arrebenta. Existe a questão da ambição desse orientador, orientadora, acredito eu. Existe também a vontade da pessoa e o sonho de se tornar religioso, praticante, Sim, né? Também tem isso. Vamos sim, combinar. claro, pô. Existem muitos profanos, né? Como eu vi um termo assim, eu achei bem interessante, o profano, aquele que não tem conhecimento e passa a ser a Beyoncé encanta porque é um canto. Candomblé é Sim, amor. Candomblé é um candomblé bem tocado, com os santos bonitos, é elegante, é fascinante. É ou não é? É. Porque aquela pessoa que chega, o turista, que chega para ver as nossas entidades, tem casas, né, que trabalham esse visual e é um encanto. Eu adoro ver o orixá bem vestido no visual, né? Mas nós que estamos já desse lado, o que, que nós vemos? Se a energia tá boa, se isso, porque às vezes bota um paninho, né? uhum. Simplesinho, mas tu vê que aquele Oxoguian veio que veio pesado de beleza, de De pé energia, verde. E aí bota ouro nele, ouro branco e etc. Começa a ficar pesado, não tem desenvoltura. Daí a gente entra na questão de caminho, de respeito, do dinheiro, porque uhum. eu acho que uma divindade, quando incorpora em ti, ele vai te dar o melhor, mas o melhor às vezes é até o ori bem centrado. É até às vezes, ó, não dá para eu ter um bolo no meu, na minha festa. Aham. Vamos ver a história do bolo? Festa de Esparta, que se degolavam os malfeitores, né? E aí comemorava com bolo. Se nós formos ver a história do bolo, é bem isso. Eu aprendi isso não, na época da faculdade, é a mesma, Sim, da, sim. da escolinha da Tia Teté, eu aprendi isso. Eu vi sobre isso também. E hoje, cada vez bolos gigantes. Eu só lembro do meu professor na época, era um juiz bem violento no falar. E vocês comem o bolo, vocês imaginam até chegar à sua mesa quantas cabeças foram decapitadas. E eu tenho isso até engraçado, né? E eu faço associação da festa de Esparta. E aí eu começo a rir. Sabe por quê? Tinha um bolo na África. O que, que é uma obrigação para o orixá? O que, que ele bebe, o que, que ele come? Quem fez aquele bolo? Foi feito na casa de Axé? Isso aí são questionamentos também muito importantes que alguns e outros são questionamentos pessoais Não, estou meu, falando de minha porque eu experiência. sou um tipo de uma pessoa que eu caí de paraquedas e Eu fui para o estudo. O seu quando, caso de paraquedas foi pior. quando eu caí, eu fui entender, eu fui buscar entender o porquê que eu caí para que eu não caísse de novo. Exatamente. E, Acredito. e eu hoje pouco menos, mas eu já me questionei muito em relação a algumas coisas, Sim, eu a questiono. algumas formas que poderiam ser modificadas. E aí depois eu começo a entender que hoje eu com uma visão um pouco mais madura, Experiente sei também. que o candomblé foi criado no Brasil. Sim, isso é histórico. Eu tenho até como comprovar também os Beleza, conhecimentos. tudo bem. É uma diáspora. Beleza. Pô, mas você tem base em alguma coisa. Hum. E se é base em cultura africana, então por que, que a gente tanto fica questionando sobre as regras que foram impostas ao chegarem aqui e não se preocupa em algo se realmente foi adaptado aqui? Adaptado é quando você, por falta de, agrega uma outra coisa. Exatamente. Como o Obi em Cuba. Não existia Obi, é coco. Era coco. Assim como em outros lugares, frutas, arobaça, tudo mecanismo de consulta oracular. Eu vou até num fato, me perdoe de eu cortar rapidamente seu raciocínio, o azeite de oliva.
Na África não tem azeite. Sim, 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 sim. E você viu muitos irmãos de outras denominações, né, de matriz africana, que usam azeite e está tudo bem. Vamos da vela? A vela, A vela. Só que o que eu estou tentando a explicar, evolução do ponto de luz né? sim, agora o meu ponto de vista é somente esse, então se a gente adapta baseado a algo que a gente não tem condição, e aí se teve também algumas criações em cima daquilo, tipo o bolo. Ah, mas é uma forma da gente Eu comungar, acho lindo. celebrar. Eu acho Legal, é uma bonito. coisa que não sai da situação pela qual eu vou falar agora, Eu não sei. sai. Mas se eu venho baseado de lá, o mesmo azeite de lá que acalma é Esquenta. o mesmo que esquenta aqui no Brasil? Aí a gente entra. O povo de Oxalá mexe com Dendê? Deu para entender? E Cara, aí muito. você já começa a ficar. Então, algumas coisas realmente a gente adaptou a como todas as culturas foram adaptadas de alguma forma. Outras foram criados, claro. É, Agora, e as outras coisas que se tinha ou que se chegaram e que não chegaram com o mesmo efeito? meu velho, mais uma vez vou lhe interromper. Lembra que eu te falei como é que eu não entendo o candomblé de Minas Gerais? Porque a gente tem o elemento água do mar, né? Não teve que ter adaptações. Eles não pegam. Hoje tem um ônibus, né? Um avião que pode vir no litoral, que Sim. vem como é que fala? Área Verde, né? Tem Uhum. alguns lugares que fala assim, Serra Verde, tem um nome que tá. E aí eu falo para ti, não é feito, Rito? E como é que fica essa questão do que está certo e está errado?